Olá, meu nome é Marcos, sou professor de Sociologia Jurídica e de Ciência Política e esse é o primeiro de uma série de vídeos destinados ao estudo da ciência política. Quando nós vemos uma série de tweets, questões no Facebook, vídeos debatendo conceitos, noções de como organizar o Estado, como reger a polícia, como acabar com a corrupção, nós estamos vendo opiniões políticas, comportamentos políticos. Tudo isso está no campo de interesse da ciência política. Mas, apesar de serem políticos, eles não são uma ciência política em si. Para falarmos de ciência política, precisamos entender então o que é ciência propriamente dita. E é o que faremos agora. Então agora eu gostaria de convidá-los a fazer comigo uma breve viagem no tempo sobre a evolução do conhecimento, sobre como as diferentes sociedades, e mais especificamente as sociedades europeias, vieram trabalhando com formas de conhecimento, com as formas de conhecimento que podem auxiliar na condução da sociedade. Dessa forma, então, vamos falar brevemente de uma concepção de ciência espiritualista e de uma concepção de ciência materialista dos períodos da antiguidade e do período medieval. Mas aí você me pergunta, Marcos, o que significa isso? Concepção espiritualista de ciência? Ora, a gente usa esse termo para podermos explicar, classificar melhor todas aquelas teorias que tentaram ajudar a sua sociedade, dizendo que todo conhecimento não é proveniente da realidade presente, da realidade concreta, mas se remete a uma outra realidade, a uma realidade fora dessa realidade material em que nós vivemos. Em outras palavras, quando falamos de uma concepção espiritualista de ciência ou de conhecimento, estamos falando de teorias, religiosidades que atribuem ao mundo metafísico, ao mundo espiritual, ao mundo não objetivo ou material, a produção do conhecimento que nos norteia na vida, que nos ajuda a conhecer o mundo, a nós mesmos e a tomar decisões. Essas concepções são chamadas, de uma forma bem generalista, de concepções espiritualistas. A história das doutrinas espiritualistas do conhecimento ou da ciência é muito extensa e diversos indivíduos podem ser remetidos a ela. Mas para objeto desse estudo e desse vídeo, para que ele não fique demasiado longo, nós vamos nos concentrar em duas figuras principais, uma na antiguidade e outra no período medieval. A figura que vai representar a concepção espiritualista de conhecimento ou ciência na antiguidade será o filósofo Platão. E a figura que vai representar o conhecimento espiritualista no período medieval será o filósofo Santo Agostinho. Platão era um dos mais famosos filósofos do período da antiguidade. Ele sucedeu seu professor e mestre Sócrates e, na sua teoria do conhecimento, ele atribuiu todo conhecimento a uma outra realidade que ele chamou de mundo das ideias. O mundo das ideias é a realidade em que a primeira resposta ao problema do conhecimento se encontra no Mênon. Os eristas tentaram capciosamente bloquear a questão, sustentando a impossibilidade da pesquisa e do conhecimento. De fato, é impossível investigar e conhecer o que ainda não se conhece, porquanto, ainda que se viesse a descobri-lo, seria impossível identificá-lo, pois faltaria o meio para a realização da identificação. Por outro lado, é impossível vir a conhecer
o que se já conhece, precisamente porque ele já é conhecido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Platão então vai fundar um caminho novo e vai ser reconhecido por conta disso. Ele vai superar esse problema proposto pelos eristas com uma nova forma de entender o conhecimento, que ele chamou de anamnese. O livro de Platão, chamado Mênon, apresenta essa doutrina sob uma dupla forma, uma de caráter mítico e outra dialético. É importante examiná-las para que não nos arrisquemos a atrair o pensamento filosófico platônico. A primeira, de caráter mítico-religioso, vincula-se às doutrinas órfico-pitagóricas, segundo as quais, como sabemos, a alma é imortal e renasce muitas vezes. Consequentemente, a alma viu e conheceu toda a realidade do outro mundo e a realidade desse mundo. Sendo assim, concluiu Platão, é fácil compreender que a alma pode conhecer. Ela deve extrair de si mesma a verdade que já possui desde si. E esse extrair a si mesma é recordar. Entretanto, logo em seguida, no Mênon, as posições se invertem. O que se apresenta como conclusão transforma-se em uma interpretação filosófica de um fato experimental comprovado, ao passo que aquilo que antes era pressuposto mitológico, com função de fundamento, torna-se uma conclusão. De fato, após a exposição mitológica, Platão realiza uma experiência maiêutica. Ele interroga um escravo ignorante de geometria e consegue fazer com que ele, apenas através do método socrático da interrogação, resolva um complexo problema de geometria, implicando basicamente o teorema de Pitágoras. Logo, como o escravo nada aprendera de geometria antes, como ninguém lhe fornecer a solução a partir da constatação de que ele soube encontrar por si mesmo, não resta senão concluir que ele a extraiu de dentro de si mesmo, de sua própria alma. Isto é, ele se recordou dela. Aqui, como transparece claramente, a base da argumentação, longe de ser mito, é a constatação de fato. O escravo, como qualquer outra pessoa em geral, pode extrair de si mesmo verdades que não conhecia e que ninguém lhes ensinou. Existem outros aspectos da teoria do conhecimento platônica. A gente poderia, por exemplo, falar do mito da caverna para ilustrar uma das facetas da teoria do conhecimento dele. Mas, por hora, nós vamos nos ater a este aspecto da doutrina espiritualista do conhecimento em Platão. Então, somente para reforçar, é espiritualista porque ela remete à alma humana, a um mundo que não é material, a um mundo que não é perceptível por meio dos sentidos humanos. E dependemos da nossa alma para chegarmos a reconhecer a nossa existência e a nossa realidade material. Um segundo representante da teoria do conhecimento espiritualista já está no período medieval, ou período que nós também conseguimos classificar como patrística. O nome dele é Aurélio Agostinho. Ele foi bispo da Igreja Cristã do século IV e foi o responsável por conciliar a fé cristã com a filosofia platônica e neoplatônica. Agostinho, ele interpreta a questão do conhecimento mesmos padrões aos que Platão e seu seguidor Plotino já vinham professando. Ele atribui à alma a capacidade de julgar a verdade. Vale aqui a pena fazer essa ressalva. Se antes Platão falava muito em conhecimento, o problema real aqui em Agostinho é a verdade, mas que também gerará a percepção do conhecimento, já que a verdade é a capacidade de julgar a realidade e essa capacidade é dividida numa dicotomia entre verdadeiro e não verdadeiro. É a alma que consegue fazer esse julgamento, segundo Agostinho.
Porém, este julgamento da verdade, se a verdade que conhecemos por meio dos nossos sentidos é confiável ou não, não é própria da alma, segundo Agostinho. A alma ela não tem capacidade de criar os conteúdos que vão capacitá-la a julgar a verdade. Essa capacidade de juízo sobre os sentidos que a alma percebe, ela provém de outra fonte. Agostinho sabe muito bem que o termo ideia, em sentido técnico, foi introduzido por Platão, que a teoria das ideias é tipicamente platônica, mas ele se mostra convencido de que os filósofos anteriores tenham tido algum conhecimento, porque o valor das ideias é tal que ninguém pode ser filósofo se delas não tem conhecimento. As ideias, diz Agostinho, são as formas fundamentais ou razões estáveis e imutáveis das coisas. E embora não nasçam nem morram, é pelo seu modelo se constitui e forma tudo o que nasce e morre. Ou seja, elas são o parâmetro pela qual toda coisa é feita. Entretanto, Agostinho reforma Platão em 2 pontos. Faz das ideias pensamentos de Deus, como já haviam feito, embora de modo diferente, Filon, os médio-platônicos e Plotino, e ele também rejeita a doutrina da reminiscência, ou melhor, repensa o ex novo. Sobre o primeiro ponto, devemos destacar que Agostinho transforma a doutrina da reminiscência na célebre doutrina da iluminação. Essa transformação se impunha no contexto geral do criacionismo, que está na base da doutrina agostiniana. Rejeitando explicitamente a formulação platônica da reminiscência, se supõe a preexistência da alma. Essa transformação se impunha no contexto geral do criacionismo, que está na base da doutrina agostiniana. Rejeitando explicitamente a formulação platônica da reminiscência, que supõe a pré-existência da alma, escreve Agostinho na Trindade. Ao contrário, é preciso considerar a natureza da alma intelectiva. Foi feita de modo que, unida às coisas inteligíveis, segundo a ordem natural disposta pelo Criador, as percebe em uma luz incorpórea especial, do mesmo modo que o olho carnal percebe aquilo que o circunda na luz corpórea, tendo sido criado capaz para essa luz e para ela ordenado. Então, nesse sentido, Agostinho está dizendo que nós não nos lembramos das coisas que estamos entrando em contato. Ou dito de outra forma, o conhecimento não é uma lembrança de algo que nossa alma já viveu. Ao contrário, o que o filósofo está afirmando é que nós somos iluminados pela ação de Deus. E é por conta dessa iluminação que nós somos capazes de reconhecer o nome dos objetos, das circunstâncias, das situações em que nós estamos inseridos, podendo nos relacionar com o mundo. Então, esses 2 filósofos resumem as doutrinas espiritualistas da teoria do conhecimento. Ambos remetem a realidades não físicas, não naturais, que nos auxiliam no processo de conhecer a realidade. Por isso são chamados filósofos espiritualistas, no sentido da teoria do conhecimento. Em contraposição às teorias espiritualistas do conhecimento, nós temos aquelas que foram consideradas teorias materialistas do conhecimento, os principais representantes, um na antiguidade e outro no período medieval, são na antiguidade Aristóteles e no período medieval Tomás de Aquino. Essas teorias materialistas do conhecimento têm por característica base e basilar negação dos fundamentos espirituais ou metafísicos do conhecimento. A partir de Aristóteles, temos a necessidade de estabelecer causas para determinados efeitos na realidade material. Diferente do seu professor Platão, Aristóteles vai afirmar que esse dualismo platônico entre mundo sensível e mundo das ideias, ou mundo espiritual, ele não produz eficientemente conhecimento para a vida, conhecimento da realidade. Para Aristóteles, nosso conhecimento ele não vem do contato da alma interior com o mundo das ideias. Antes, ele vem do contato do nosso intelecto com a realidade, mediado pelos sentidos que estabelecem essa relação do indivíduo com o meio.
Isso significa que eu não posso ter a ideia de uma bola sem antes ter entrado em contato com essa bola. Mesmo que eu tenha essa ideia da bola, se ela não passou pelo estímulo dos meus sentidos, ela será uma ideia vazia, destituída de significado concreto para a minha vida, para a minha orientação. Mas a nossa razão, que é essa capacidade de pensar, a nossa razão ela não é apenas receptora de informações. O que nos distingue como seres racionais é a capacidade de conhecer, que é essa habilidade de entender o que a coisa é e o que ela tem de essencial. Por exemplo, se eu digo que todos os cavalos são brancos, eu vou deixar de fora um grande número de cavalos que não são brancos. Por isso, ser branco não é uma característica essencial do ser cavalo. É uma qualidade que alguns cavalos eventualmente exibem. Mas, apesar disso, eu posso dizer que todos os cavalos são mamíferos, quadrúpedes e herbívoros. E em qualquer lugar que você ir encontrar um cavalo, você será capaz de reconhecer que ele é um cavalo porque ele exibe as qualidades de ser mamífero, quadrúpede e herbívoro. Características essas exteriores e que são perceptíveis aos sentidos humanos. Então, conhecer é essa habilidade de reconhecer aquilo que acontece sempre ou com grande frequência. Situações eventuais que não constituem um padrão frequente são chamadas por Aristóteles de acidentes, qualidades de um ser que podem ser verificadas apenas eventualmente, de forma acidental. Por exemplo, todos os seres humanos são mamíferos e bípedes. Alguns seres humanos, acidentalmente, serão mais baixos que outros. Ainda existe muita coisa para ser debatida na teoria do conhecimento aristotélico, mas o essencial para nós iniciarmos a nossa disciplina é a fundamentação, é a qualificação desse tipo de conhecimento como a base materialista do conhecimento. Ou seja, a partir da filosofia aristotélica, nós poderemos afirmar com uma certa certeza que diferentes filósofos e indivíduos interessados em qualificar o conhecimento válido para a sociedade estarão se fixando nas bases materiais, em coletar elementos que passaram pelos sentidos humanos como informações reais que qualificam a sociedade ou a realidade física. É a partir daqui que nós teremos aquilo que nós vamos chamar de teoria materialista de conhecimento. Já no período medieval, a teoria materialista do conhecimento terá como mais importante expoente o filósofo e teólogo Tomás de Aquino. Apesar de Tomás de Aquino estar eminentemente preocupado em fundamentar a teoria do conhecimento a partir de bases religiosas cristãs, ele é importante para valorizar a razão humana e a sua capacidade de verificar a realidade a partir do sentido. Em Agostinho, nós temos a valorização do espírito ou da alma como iluminado para conhecer a realidade exterior. Em Tomás de Aquino, nós temos uma volta à valorização dos sentidos humanos, na medida em que esse filósofo diz que podemos conhecer a realidade. Essa pessoa não vai atender o telefone? Pelo amor de Deus. Tomás de Aquino ele valoriza o intelecto humano na medida em que ele diz que o ser humano é capaz de reconhecer a Deus, o Criador, por meio da verificação das suas obras. E é por essa via, por esse caminho, que o Tomás de Aquino vai buscar nas provas materiais, né, na verificação da realidade material, a existência de Deus, produzindo um método de estudo da realidade material e revalorizando ela, em contraposição à desvalorização da realidade corpórea, da realidade material e do intelecto humano que tinha sido produzido como uma consequência não premeditada da teologia e da filosofia agostiniana, certo? O debate entre as tendências ou as teorias espiritualistas e materialistas desenvolvidas a partir da antiguidade e durante toda a Idade Média vai produzir a querela nominalista no período medieval e, consequentemente, num período posterior, o desenvolvimento de outras teorias do conhecimento. Nós vamos ter como expoentes, no período já no início da modernidade, filósofos como
o David Hume, né, ou o René Descartes, fundamentando novas teorias da ciência, muitas vezes bebendo na fonte de teóricos como Tomás de Aquino, Aristóteles ou Santo Agostinho. O que vale a pena dizer é que houve um processo social e histórico de acumulação sobre os questionamentos de como nós chegamos a conhecer e, sobretudo, qual tipo de conhecimento é válido e estável o suficiente para nós podermos alicerçar as bases da nossa sociedade. Dessa forma, nós teremos condições sociais, teóricas e históricas suficientes ao chegarmos no século XVIII para que um filósofo como Immanuel Kant possa enunciar um conceito de ciência que vai, a partir de então, caracterizar aquilo que vamos chamar de ciência moderna. Kant vai definir a ciência como toda série de conhecimentos sistematizados ou coordenados mediante princípios, ou o conhecimento das relações entre as coisas, fatos ou fenômenos, quando ocorre identidade ou semelhança, diferença ou contraste, coexistência ou sucessão, nessa ordem de relações. Então Kant vai considerar científico uma teoria que consegue estabelecer relações de causa e efeito para um determinado fenômeno. Quando essa teoria, ao estabelecer relações de causa e efeito, consegue produzir um efeito também de identidade, ou seja, aquilo que está sendo explicado consegue apresentar similitudes entre o objeto em si e a teoria, ou de contraste, aquilo que nós compreendemos a partir do que é diferente do que está sendo explicado. Assim, posterior a Kant, nós teremos um outro filósofo chamado Herbert Spencer, que vai criar uma tipologia de conhecimentos para classificar o que são conhecimentos científicos, o que são conhecimentos vulgares e o que serão conhecimentos filosóficos, criando uma hierarquia que vai servir a propósitos tanto do estabelecimento do campo científico como um campo legítimo, um campo qualitativamente superior ao conhecimento vulgar, ao conhecimento religioso, bem como do conhecimento filosófico. O conhecimento empírico ou vulgar, o Herbert Spencer vai chamar de todo aquele conhecimento formulado a partir da experiência pessoal, a partir de generalizações precárias ou que é desprovido de um método. Na prática, é quando todo aquele conhecimento que você formula a partir de suas experiências pessoais. Como, por exemplo, todas as vezes que eu coloco a camiseta do Super-Homem, chove. Nesse exemplo, nós estamos partindo de um pressuposto pessoal. Quer dizer, desde que eu comprei essa camiseta, eventualmente choveu. Isso ficou marcado na minha memória. Significa então que eu formei um padrão de ocorrências e generalizei para explicar a realidade. Então, todas as vezes que eu colocar essa camiseta, eu espero que chova, porque em experiências anteriores isso ocorreu. Outro fenômeno que pode explicar isso, que é mais comum, é que quando você passa por baixo de uma escada, você tem azar. Isso é uma crendice, uma superstição popular que provavelmente se originou e foi reforçada, porque em algumas vezes quando você passou sob uma escada, posteriormente pode ter ouvido algo desagradável, algo que você não esperava, reforçando a crença social de que passar sob a escada produz azar. A classificação que o Spencer dá para conhecimento científico é conhecimento formulado a partir de experiências controladas, obtidas por meio de um método e controle das condições. Classifica e designa especificamente todas as condições em que é produzido o experimento científico, onde você controla as características do ambiente para poder observar as variações do objeto estudado. É como você coloca um experimento em laboratório, você traz um camundongo para controlar as variáveis que vão incidir e que vão influenciar
no experimento que está sendo feito com ele. Você vai pesá-lo, você vai controlar a alimentação desse camundongo, a água que ele vai beber, eventualmente as condições em que ele vai dormir, e nesse sentido você pode mensurar, a partir desse experimento, o crescimento, o peso, as variações de comportamento que vão ser observadas nesse camundongo. Então, por termos um conjunto de critérios, um método específico e o controle do ambiente, nós podemos classificar esse conhecimento produzido dessa experiência como um conhecimento científico. Uma outra característica desse conhecimento científico é a possibilidade de reprodução desse conhecimento, porque todas as características do ambiente do objeto estudado são controladas pelo cientista. Esse mesmo modelo, essa mesma experiência pode ser reproduzida em qualquer outro lugar por outros cientistas, verificando se os resultados encontrados na situação inicial de experiência científica é verificável também por eles. Nesse sentido, o Spencer vai chamar o conhecimento filosófico como todo aquele conhecimento formulado a partir de generalizações de conjuntos teóricos mais ou menos gerais. Então, a filosofia é a ciência que trata dos experimentos, do conhecimento científico. Ela vai generalizar e extrapolar o conhecimento produzido pela ciência, trazendo a ela um sentido e um valor. Então, de uma forma breve, eu resumi em duas principais vertentes as teorias do conhecimento do período da antiguidade e do período medieval. Também trouxe de uma forma sintética o debate sobre conhecimento científico a partir de Immanuel Kant e Herbert Spencer, dois filósofos que vão influenciar a constituição do campo científico moderno. Existem muitas outras teorias e isso é uma generalização, uma simplificação ou uma redução muito simplória do debate da teoria do conhecimento. Essa é uma área muito querida pela filosofia e nós não teríamos tempo para abordá-la suficientemente num vídeo ou somente numa disciplina de um semestre. Queria introduzir o debate sobre o que é o conhecimento para dizer que na modernidade a valorização da realidade material vai se tornar uma questão central para a produção científica. No próximo vídeo nós vamos ver mais detalhadamente essa questão a partir da emergência da ciência positivista kantiana, ou de Augusto Comte, e vamos ver a formação da sociologia dentro desse campo da filosofia e da ciência positivista. Além disso, a gente vai trazer a problematização que os filósofos alemães fazem a partir do campo da aplicação do positivismo à ciência política ou às ciências humanas. Então a gente fala sobre isso no próximo vídeo. Tchau!